Olá, nesse domingo nós temos a satisfação de receber aqui na Band o Dr. Paulo José de Palma, promotor de Justiça, secretário executivo da Promotoria Criminal de Taubaté. Bom dia, Dr. Palma, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Bom dia, obrigado pela nova oportunidade. É um prazer, uma satisfação. Dr. Palma, nós vamos conversar, evidentemente, a respeito aí dessa violência incontida, até se é que a gente pode classificar assim, e eu quero iniciar comentando com o senhor sobre o tal fecha-bar. A imprensa toda, o Jornal Vale Paraibano, outros da região, comentaram sobre esse desejo de implementar aqui em Taubaté o fecha-bar. O que seria isso? Na verdade, eu acompanhei essa iniciativa da Câmara de Vereadores aqui de Taubaté, acompanhei essa iniciativa por meio da imprensa igualmente, e me interessou muito. Tanto que eu mesmo procurei a Câmara de Vereadores com o objetivo... A iniciativa foi da Câmara de Vereadores de Taubaté? Sim. Na verdade, já havia uma conversa anterior entre Ministério Público e Polícia Militar nesse sentido. Uhum. E a Câmara tomou a iniciativa um pouco antes, digamos assim. Mas eu fiquei muito feliz com o interesse da Câmara e procurei os vereadores, né? Na verdade, o fecha-bar significa a aprovação de uma lei que obriga alguns estabelecimentos comerciais a fecharem em certos horários, sempre com o propósito de se diminuir ou atenuar os índices de violência. Uhum. E ainda nessa linha de raciocínio, já existem experiências em outros locais? Sim, existem várias experiências. Dessas experiências existentes, eu acho que seria importante nós destacarmos Santo Amaro, na capital. Na região de Santo Amaro, os índices de criminalidade caíram assustadoramente com o acolhimento dessa experiência. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Eu quero aproveitar esse gancho para lhe perguntar o seguinte. O presidente dos senhores do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes aqui de Taubaté considera inconstitucional a medida, declarou aí a imprensa. E diz que a violência é de responsabilidade das polícias e prefeitura. Como é que o senhor vê essa declaração do presidente? Olha, eu embora respeitando a declaração do presidente, eu a considero absolutamente equivocada. Aliás, o que mais chamou a atenção do Ministério Público aqui de Taubaté, dos promotores de justiça criminais da comarca de Taubaté, foi justamente o interesse da Câmara no combate à criminalidade, no combate ou na mantença da segurança pública. Nós sabemos que, pela lei, o grande interesse da segurança pública é do Estado e da União. Mas nós não podemos esquecer que todo cidadão vive no município. Daí porque nós ficamos muito felizes com o interesse da Câmara de Vereadores. E achamos que nós só vamos conseguir melhorar, avançar, combater com eficácia a criminalidade, se não apenas a Câmara de Vereadores ou o prefeito municipal ou os promotores, juízes e policiais colaborarem. Toda a sociedade, de modo uniforme e coeso, precisa colaborar. Daí porque, embora respeitando o que disse o presidente, como eu disse, eu acredito que ele esteja equivocado. Independentemente dessa visão, o fato de ser constitucional a medida ou não, eu queria lhe perguntar o seguinte: adotar a medida por região, como foi colocado aí, os bairros mais violentos, o fecha-bar ocorreria mais cedo, não penaliza a maioria dos comerciantes da periferia e privilegia, no caso, os do centro da cidade, doutor Palma? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acredito que não. Eu acho que é possível nós estabelecermos alguns parâmetros, alguns critérios de manutenção do estabelecimento aberto, de mantença do estabelecimento aberto. O que nós precisamos verificar é o índice de violência na região. No mais das vezes, Carlos Marcondes, o que nós verificamos é que muitos estabelecimentos já fecham em certos horários. O que nós temos que fazer é reduzir, trazer esse fechamento, digamos assim... Para que horas, por exemplo? Eu acho que 23 horas, em alguns locais 23h30. O imperioso, digamos assim, é que nós conversemos a respeito, que nós passemos a dialogar. Eu acho até... E de que forma, desculpa, doutor Palma, de que forma a sociedade pode participar mais diretamente disso, como o senhor disse há pouco? Nós temos as chamadas consultas públicas. Nas audiências públicas ou consultas públicas, nas quais qualquer um do povo pode se manifestar. Certo. Aliás, em São Paulo, na capital do estado, em Santo Amaro, na região de Santo Amaro, tal qual ocorreu em Diadema, os promotores de justiça foram interlocutores. Eles conversaram, convenceram, conscientizaram os comerciantes da necessidade do fecha-bar. E eu queria lhe perguntar ainda o seguinte: para que se adote essa medida, aqui no caso de Taubaté, principalmente se levar-se em conta essas audiências públicas, se elas ocorrerem, quanto tempo o senhor acha necessário para implementar essa medida de forma definitiva, em sendo lei no futuro? Eu acho que, na verdade, talvez aqui em Taubaté, eu digo isso de modo muito respeitoso aos vereadores, que estão muito bem intencionados,
mas eu acho que talvez nós estejamos muito rápidos aqui em Taubaté. Eu acho que antes de nós efetivarmos a proposta da lei, nós deveríamos conversar com a sociedade, conversar com as pessoas e verificar qual a aspiração de Taubaté. O que Taubaté pretende para si como organização coletiva. Nós precisamos ou não diminuir os índices de violência. Porque eles são muito altos aqui, né, doutor Paulo? São altos. Eu não diria que são excessivamente altos, mas eles são altos, mas são explicáveis. Mas são índices que podem cair com o tempo, desde que haja, como já dissemos, o engajamento de vários setores da sociedade no combate à criminalidade. Hoje não está havendo. Se passar a haver, nós diminuiremos. Especificamente aqui na nossa micro-região, liderada por Taubaté, essa evolução da criminalidade, o aumento, não foi muito rápido, de forma um tanto quanto exagerada? É que se nós verificarmos as causas da elevação da criminalidade, nós vamos encontrar as respostas. Se nós formos verificar o contingente da Polícia Militar atualmente existente, nós vamos verificar que houve uma diminuição no número de policiais existentes na região. Vamos verificar que na Polícia Civil ocorreu o mesmo. Vamos verificar que nós tivemos uma queda na qualidade da polícia técnica, por razões justificáveis, que houve uma queda na qualidade do IML. Então vejam, são vários fatores que precisam ser examinados e melhorados por toda a sociedade, de modo de forma que um dia nós possamos tornar esses índices, pelo menos, aceitáveis. Mas pelo menos a política de governo deve ser mais efetiva nessa área. Parece que está havendo uma falha na área de segurança pública, né, doutor Paulo? Eu acredito que, não sei se falha, mas eu acredito que é preciso que nós que vivemos na região, que estamos aqui em Taubaté, que nós chamemos a atenção das autoridades estaduais para as peculiaridades da região. Nós vivemos uma região onde há um perímetro prisional, nós temos várias unidades prisionais. Só essas unidades prisionais, elas acabam trazendo a elevação desses índices. Contribui para essa elevação. Exatamente. Muito bom. Eu vou pedir um minutinho de licença a todos. A gente está levantando esse problema exatamente em função do que diz o doutor Palma. A sociedade precisa preocupar-se com isso. Voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco.